Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos tendo alguns probleminhas só para iniciar aqui a live, que é o aplicativo da Savinha não estava com todas as permissões, mas acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Fingers crossed. Vamos ver se agora vai aceitar, Sávia. Aê! A todos que insistiram e continuaram aqui bravamente com a gente não desiste, agora vai. Boa noite, Savinha. Boa noite, Sarinha. Boa noite. Essa live vai ser ótima, né? Sarinha e Savinha. Vai ser difícil entender quem tá falando o quê. Só não dá pra acessar, né, Savinha? Porque aqui em São Paulo é Sá. Sá, não vai dar, né? Olha, muito obrigada por ter aceitado o convite. Gente, assim, a Sávia é uma das nossas médicas assistentes lá do INCOR. É arritmologista, uma grande especialista nessa parte de arritmias relacionadas ao esporte. Tem vários estudos publicados na área. E, além disso, é uma atleta. Então, quem melhor para a gente poder conversar junto, né, Savinha? Do que alguém que, além de estudar isso, pratica atividade física de maneira regular. É mãe maravilhosa, todo mundo é fã de Sávia. Vou te convidar para você se apresentar, Sávia, falar um pouquinho sobre você, sua formação, seus projetos, antes da gente começar com as perguntas. Bom, eu sou Sávia, tenho minha formação de arritmologista, fiz também marca-passo, fiz meu doutorado também na USP e venho me dedicando nos últimos anos com entender mais sobre a atividade, melhor orientação, vem estudando mais e fazendo mais, me dedicando mais aos pacientes com arritmias cardíacas que praticam atividade física, né? Arritmias e também portadores de marca-passo, né? Perfeito. Você tem bastante experiência também em paciente com hipertrófica, né, Savinha? Que é um público, assim, né? Quando a gente vê morte súbita em jovem, enfim, esses atletas que acabam tendo parada em campo, né? Uma parte significativa hipertrófica, você também trabalha bastante com essa parte, né? Você já falou em muitos congressos sobre isso também. Maravilha. E Savinha é carioca, né, Savinha? Sou do Rio, do exterior do Rio de Janeiro, São Fidélis. Exterior? Do interior do Rio. Ah, do interior do Rio. Maravilha. Fluminense. E mais uma das terras... Eu não sou carioca, mas dá pra dizer que eu sou. Porque 15 anos morando lá, gente, eu sou quase que uma carioca, né? Bom, então vamos lá para as perguntas. Temos algumas perguntas aqui separadas, algumas que vocês mandaram, outras que a gente pensou que seriam legais pra gente discutir também. E vocês podem ir mandando aqui ao longo da live pra gente também, que a gente vai respondendo na medida do possível. Perfeito? Bom, então vamos lá, Savinha. Conta pra gente qual que é a recomendação hoje em dia para alguém que atualmente é sedentário e hoje vai começar uma atividade física. O que a gente recomenda para esse paciente que não faz nada e decidiu que vai começar a fazer atividade física? Bom, independente dele ser sedentário ou não, né, a partir dos 18 anos de idade, desde a atividade de lazer até as competições, os pacientes têm que ser avaliados, todos eles. Todas as pessoas têm que ser avaliadas antes de iniciar a atividade física. Independente de se ele tem alguma doença ou não. E essa avaliação, ela pode ser feita, deve ser feita pelo médico cardiologista ou médico clínico, que vai fazer um exame físico desse paciente, vai fazer a anamnese dele, ver a história familiar, se tem alguma alteração nessa história, nesses três, e dependendo do maiores de 18 anos, você vai, desde lazer ou não, fazer o eletrocardiograma. A partir daí, aí que as pessoas vão... A gente vai ter condição de
a partir desse exame, dessa anamnese detalhada do eletro, você conseguir orientar esse paciente para liberação, para atividade física, dependendo muito do que você encontrar, né, nessa conversa, né, nesse exame físico. Acho que é prudente, né? Quem vai começar uma atividade física, ter uma avaliação por um médico. Isso não quer dizer que vai ou não fazer exames complementares, né? Mas isso vai ser direcionado de acordo com a história pessoal, com a história familiar, né? E apesar da gente não ter essa recomendação formal ainda para as crianças, né, Savinha, tá aí um dos seus projetos, assim, né, da gente ver de realmente os pacientes mais jovens, as pessoas mais jovens que vão começar uma atividade competitiva, né? A nossa impressão é que essas pessoas também precisam ter uma avaliação médica antes, né? Tem, sim. A partir de 18 anos, todos eles, menor de 18 anos, como você falou da pediatria, ele também vai passar, ele deve passar, ela também deve passar pelo exame físico. Eles geralmente são mais regulares, porque eles vão mais aos pediatras, né? Após os 18 anos, que às vezes a gente fica um pouquinho mais relaxado quanto a isso, né? E vai praticando as atividades e você não tem esse controle para liberação. Então, a gente acaba, às vezes, não sabendo o que esse paciente tem, né? E se ele pode realmente praticar a atividade de forma segura, que esse aqui é o objetivo, né? Perfeito. Bom, e em relação a quem vai começar uma atividade competitiva, então é aquele jovem ou paciente um pouco mais velho que está se propondo a fazer treinos competitivos mesmo, né? O atletismo de alto rendimento. Existe alguma recomendação mais específica para esse grupo de pacientes? Bom, como eu já falei, sabe, a partir de 18, independente se é lazer, ou se ele é atleta amador, que é aquele que já pratica atividades vigorosas, participa de competições, eles faz isso por lazer, recreação, os atletas, esses pacientes têm que todos ser avaliados. Eu acho que eu vou ficar até de maneira repetitiva, porque é tão importante fazer anamnese, fazer exame físico, fazer história familiar, fazer o eletrocardiograma desses pacientes maiores de 18 anos, que vão fazer qualquer atividade física. Aqueles pacientes que vão fazer vigorosos, principalmente a partir dos 35 anos, pode ser que acrescente, pode ser, às vezes, necessário acrescentar o testes funcionais, né, a partir de 35 anos, porque a partir dessa idade você tem já também mais alteração de, às vezes, coronariopatias, doenças de coronária, que leva a, dependendo do exame físico, da história, do que o paciente sente, leva até a gente consegue necessita de investigação maior. Aqueles pacientes que estão para liberações para atletas, esses pacientes geralmente já são acompanhados, porque eles muitas das vezes, atletas de federação, por exemplo. Os atletas, aqueles que às vezes nem sabem que tem esse nome, né, são atletas, porque às vezes até o nome atleta é um pouco como mudou com os anos, às vezes as pessoas nem sabem que são atletas. Atletas são aquelas pessoas que praticam exercícios vigorosos com um objetivo e que participam de competições, né? Seja por lazer ou não, como agora os corredores de rua. Né? Eles têm um objetivo e cada vez eles querem alcançar mais, e eles também são atletas, como outras pessoas que participam de outras competições, então eles têm que lidar esses pacientes como atletas e esses pacientes têm que se conscientizar, essas pessoas têm que se conscientizar que eles precisam fazer essa avaliação pré-participação, né, que a gente chama, né? E como você bem falou, né? Normalmente já são pessoas que têm uma tendência a ter um acompanhamento maior. O que me preocupa é justamente esse atletismo, que assim, que não entra nessa parte mais federativa e tudo, que você ainda tem uma fiscalização maior em relação a doping e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa tem uma atividade que já é considerada, entraria na classificação de atleta, busca acompanhamento médico para ter uma performance, e aí normalmente é esse o grupo que às vezes começa a se valer de estratégias para o desempenho que vão, na verdade, contra a saúde dele, né? E aí o esporte, que deveria ser uma coisa
para somar a vida, para ser um fator protetor cardiovascular, né? Esse é o grupo que normalmente se prejudica desse cenário, porque é o cara que quer começar usando anabolizante, quer começar, fica usando esse monte de pré-treino, cheio de substâncias estimulantes, e aí começa a pipoca extrasístole e tudo mais, porque está buscando ali um desempenho, como não tem, é um desempenho de academia, de corrida de rua, não tem a fiscalização que um esporte olímpico, por exemplo, vai ter, né, para ver essa questão do doping e tudo mais. É uma população, assim, que eu encaro hoje como uma população de risco, assim, que a gente tem que ter muita cautela, né? E muitas coisas estão muito banalizadas na medicina, então, assim, as pessoas falam como se fosse corriqueiro dessa questão de uso de hormônio. Infelizmente, é uma coisa muito popularizada, mas o que não é popularizado da mesma maneira é a conscientização em relação aos riscos, né, do uso de hormônios anabolizantes e tudo mais. E isso tem tudo a ver com arritmias cardíacas, com saúde cardíaca, porque a gente está falando de... É triste ver que uma coisa que é para ser benéfica para o seu coração, dependendo de como você vai lidar com isso, o que você vai agregar a isso, pode, na verdade, ser um fator de risco cardiovascular, deixar de ser um fator protetor, né? E se tornar um fator de risco. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre conscientizar a população geral. E nós, como médicos, devemos sempre abordar isso também com os nossos pacientes, né? Nem sempre é uma conversa confortável, né? Acho que a conscientização que essas pessoas têm que ser examinadas, têm que seguir, fazer o segmento, não é uma vez. O importante, outra coisa, Sara, é a pessoa achar que fez uma vez o exame, naquela ocasião, ela está liberada para anos. E não é assim, né? É um segmento regular. Como você falou, ainda tem algumas coisas, alguns usos de estimulantes, de tudo. Então, se a gente consegue ver de base o que ele tem, às vezes você consegue proteger. E atividade física, o exercício físico, ser protetor e não, e como você falou, e não prejudicial, né? Ai, com certeza, com certeza. Bom, e quais são, a gente falou bastante aqui da anamnese, né, dessa conversa, dessa avaliação, e então traz pra gente aí um pouquinho quais são os dados de história pessoal e de história familiar que eles são sinais de alarme para fazer a gente pensar em arritmias associadas à atividade física. Bom, quando eles já vão para você para poder fazer essa avaliação, participação, esse faz parte do exame, né? Faz parte do exame físico desse paciente, você vai encontrar alguma coisa da história, do que ele se queixa, né? Dos sintomas. E o que a gente vê, além do exame físico, né? A queixa dele. Eu tô com falta de ar, agora eu não tinha antes, o corpo dá sinais, eu estou com palpitações, eu tive um desmaio no esforço, ou após o esforço, ou relacionada naquele tempo, uma hora após o esforço. Então, são sintomas. Estou com dor no peito, né? São sintomas relacionados ao exercício, ou até mesmo fora deles. Né? No exercício chama muita atenção, né? Mas fora dele também, porque se o paciente não teve nada, ele teve dor e continua, ele tem que procurar para o atendimento, por exemplo, né? E para poder fazer essa reavaliação, que tem que ser de forma regular. Perfeito. Na história familiar, por exemplo, também é muito importante, que você perguntou também. A história familiar, se tem as perguntas que a gente costuma fazer para identificar. Tem alguém na família que teve morte súbita, jovem, tem mais pacientes, tem mais gente na família que tem marca-passo mais jovem, ou coração grande, né, um coração maior, uma história, uma epidemiologia para Chagas, né? Infelizmente a gente está no país que ainda tem o achado, né, dessa doença, né? Então você tem que isso faz parte tudo da anamnese e a gente tem que estar sempre atento, e o paciente, e às vezes, não só isso,
E sempre está atento também, sempre sintomas, às vezes ele até esquece de falar, porque foi um sintoma muito raro, às vezes você pergunta, você tem que perguntar, e é tudo que é relacionado à saúde deles, você tem que perguntar. Até aquelas medicações, como você falou anteriormente, que às vezes eles nem consideram como medicação. Essa É. semana mesmo eu vi um paciente, eu estava fazendo uma avaliação dele para ele continuar, e aí eu falei, você está usando alguma coisa a mais? Aí ele falou assim, não estou usando, mas aí depois, no final, ele lembrou, eu estou usando uma fórmula aqui, né? Uma fórmula que eu fui no médico, ele me deu, mas confira, a gente tem que ficar, às vezes, perguntando para eles poderem lembrar que eles têm que. Isso faz parte, a gente perguntar que tipo, o que que ele quer fazer, tudo isso tem que fazer parte da anamnese, né? Perfeito. Eu acho que assim, uma coisa que a gente sempre fala, que eu sempre reforço aqui nas lives, né, que a gente não pode se contentar por uma resposta simples para um jovem que desmaia fazendo esforço, né? Então, assim, pode ser que a gente chegue à conclusão de que foi uma vasovagal, de que foi alguma coisa, estava desidratado, foi alguma coisa pontual. A gente pode chegar a essa conclusão, mas a gente tem que acender um alerta quando a gente vê um jovem desmaiar no esforço, né? Palpitações que são desproporcionais, sentir o coração acelerar é completamente normal. A gente espera que seu coração acelere no esforço. Se eles não estiver acelerando, isso pode indicar algum problema. Mas às vezes é aquela palpitação anormal, com uma sensação de sufocamento, uma sensação de batedeira no peito. E isso não é normal. Então, isso são sinais de alerta também para você buscar ajuda. E como você bem falou, essa questão de falecimento precoce na família, às vezes a pessoa não se tocou que, assim, quando você vai fazendo uma busca mais ativa da história familiar, a gente vê que tem um número considerável de pessoas que faleceram antes dos 40 anos, às vezes tem uma história, era um trabalhador rural que durante o trabalho faleceu e não ficou muito bem esclarecido, e tudo fica como, né, dependendo da região, da época que foi, tudo fica assim, infartou e fica como isso, né? E quando a gente vai destrinchar melhor, não é. E eu acho que essa questão que você trouxe da gente destrinchar, do paciente entender que tudo que ele toma, ele precisa passar pra gente. Porque às vezes ele acha que por ser manipulado é natural e deixa de ser medicamento. Então, eu já tive uma paciente que veio, não, porque eu tô com manipulado também. Foi um médico que, já com aquelas histórias meio estranhas, assim, detectou que eu tenho 200 alergias e não sei o quê. E eu tô me sentindo muito bem com o remédio que me passou. E eu ganhei 2 quilos malhando, tô disposta para malhar e tal. Eu falei, deixa eu dar uma olhadinha no que tem esse manipulado. Ai, nem sei onde é que tá, não sei o que achou. Tinha no manipulado testosterona, hormônio tiroidiano. Ela não sabia que estava tomando e era uma mulher pós-menopausa. Então, Uhum, olha o risco que ela estava passando, achando que estava usando uma medicação completamente natural, que na verdade estava cheia de hormônio, né? E pelo menos foi uma paciente que a gente conseguiu ver no começo, mas às vezes esses pacientes vão chegar para a gente no pronto-socorro tendo os efeitos deletérios, né? Porque que a gente sabe que vai dar ânimo e tudo mais, isso vai, né? É o efeito de uma droga. Então, com todos os outros efeitos de dependência, de necessidade de aumento de dose, né? uhum. Então, eu acho que é isso. Tá usando manipulado? O que que tem? Vamos ver a receita. O que a gente, vocês não têm ideia do que a gente pega, gente. Até assim, até antidepressivo e manipulado eu já vi. Sem o paciente saber que estava tomando, achando que era uma fórmula para o bem-estar. Então, É, né? é bem importante fazer essa busca ativa. E às Sim. vezes eles não consideram importante, né? Mas a gente, como tem um checklist já, É, né, do que fazer as perguntas, dificilmente, se você respeitar esse check, né, é. E você tomem muito cuidado, gente, com médicos que ficam passando medicações manipuladas para vocês. A gente tem todas as medicações que elas são regulamentadas e tudo, nós temos laboratórios sérios que já produzem. Por que que você precisa de uma medicação manipulada? Né? É o tipo de coisa que as pessoas têm que se perguntar. Muito cuidado com esse tipo de atendimento, com esse tipo de orientação, para não colocar a sua saúde em risco, né? Lembrar sempre que a gente está falando aqui de esporte como um dos pilares da nossa saúde, como um fator protetor. Então, não vamos corromper esse cenário, né? Vamos se manter entendendo ele como benéfico, como um fator protetor e não mudar o cenário para ser uma coisa que vai agredir o seu coração. Bom,
Próxima pergunta, você já falou aqui por alto, mas vamos deixar mais explícito, né? Que seria, em que situações você solicitaria um teste de esforço, teste ergométrico, teste de corrida na esteira ou algum outro exame complementar antes de liberar um paciente para fazer atividade física? Se eu encontro, a gente encontra, né, na verdade, no exame o eletro alguma alteração, você acaba tendo que a, acrescentar exames, né? Uhum. Ou seu paciente tem algum sintoma, né, que você desconfia. E o teste ergométrico, na verdade, além disso, naqueles maiores que 35 anos também, eles podem ser considerados, né, como eu falei, maior que 35 anos, a doença coronária é mais prevalente que as outras menores que 35 anos. Uhum. Naqueles maiores que 60 Uhum. anos também, o teste funcional também, a gente tem muita, hoje em dia, essa idade também, fazendo bastante atividade física, né? As coisas estão mudando bastante, né? E a Uhum. gente tem que ficar atento à base para poder evoluir e também não ficar pedindo de forma desnecessária, né? É só pedir, se você encontrar, tiver sintomas relacionados, ou desconfiar de alguma coisa, ou na história, no exame físico, no eletro, e evoluir esses pacientes. Naqueles maiores que 35 anos também, quando eles se dispõem a ser atletas, né, o teste funcional também ele é considerado também se o risco cardiovascular for mais elevado. Uhum. Né? A gente calcula o risco cardiovascular e a gente acaba pedindo quando necessário. Perfeito. Lembrar, pessoal, que assim, todo exame pode ter falso negativo, né? Então, assim, eu já peguei uma menina de 20 anos que veio no consultório, assim, com o olho arregalado, porque teve um teste ergométrico positivo para isquemia, que tinha sido solicitado como um check-up, a menina não tinha indicação de fazer o exame, na verdade era um falso positivo. Conversei com ela e tudo. No fim das contas, assim, ela tinha alguns fatores, assim, era obesa, dislipidêmica. Finalizamos fazendo uma tomografia de coronária. A gente acabou fazendo todo aquele contexto para excluir tudo e realmente não tinha nada coronariano e era um teste falso negativo. Então, lembrar que os testes funcionais, eles também podem trazer esses resultados que vão trazer mais alarde do que qualquer outra coisa. Então, eles têm que estar bem indicados. A pessoa que está fazendo tem que ser uma pessoa capacitada, porque às vezes, né, assim, falando numa linguagem mais técnica, é um infra de ST, que se você sabe olhar direito, você sabe que aquele infra não é isquêmico, o comportamento dinâmico do ST não é sugestivo de isquemia. Então, quando o exame vem pra gente, os traçados que vêm são os traçados que foram escolhidos pela pessoa que estava fazendo o exame. Então, se ela não escolheu o melhor traçado, a gente também não consegue desvendar aquilo no consultório. Às vezes a gente até consegue isso no holter, no ergométrico, a gente olha e questiona o laudo. Mas nem sempre esse traçado veio pra gente, né? Que desmistificaria aquilo, a gente saberia que não é um verdadeiro positivo, o teste não é sugestivo de isquemia. Então, o primeiro ponto é não fazer exame sem indicação. Então, as pessoas chegam querendo uma bateria de exames. Não, quero fazer o meu check-up. E ela quer que você peça aquilo tudo sem saber dos riscos que ela vai passar se for desnecessário fazer aquilo, né? Então, assim, teste de esforço não é uma coisa universal. Se você é um jovem de 18 anos que tá querendo jogar bola, passou no seu médico, tá tudo bem, não tem nada para história familiar, na sua história pessoal, nenhum sinal de alarme, você não precisa fazer um teste ergométrico para ir fazer a sua academia, né? Então, a gente saber fazer também o uso racional dos exames complementares, né? Para evitar maiores iatrogenias. Isso. Bom, vamos lá. A atividade física, ela pode, reforçando que a atividade física é benéfica e deve ser estimulada, mas a atividade física, ela pode ser causa de arritmias graves? Bom, só para desmistificar, como você falou, a atividade física, o exercício, né, o exercício físico, ele, ele melhora, ele diminui a mortalidade desses pacientes, esses cardiovasculares, porque ele controla peso, ele controla o diabetes, ele controla, porque diminui o peso, ele tem uma alimentação melhor, ele tem o controle do colesterol. Então, o exercício, ele tem benefício para a saúde. Né? Eu falo que o exercício é como se fosse um remedinho,
Ele tem, para cada situação, para cada indivíduo, ele tem a sua dose, ele tem a sua frequência certa. É um tratamento não medicamentoso que ajuda bastante os pacientes, a população toda em geral, e, e tão importante, e precisa ser muito mais incentivado, mas precisa também ser sempre orientado, né? Esses pacientes. Em relação a algumas situações, claro que se tem alguma coisa de base, se você tem alguma doença de base, é claro que o exercício, é como eu falei, como é uma dose, é uma medicação, né? Ele precisa ter a dose certa. Né? Ele precisa ter a frequência certa. E quem que vai definir isso vai ser a sua base, o que você tem, o que o paciente tem de base, para você definir qual vai ser a dose certa desse paciente, para não exceder situações que podem só prejudicar. Né? É isso. Quando você tem uma doença de base e você coloca um excesso em cima daquilo, numa coisa que não está sendo tratada, e vem junto com outros triggers, né, outros estimulantes que eu falo, e que isso acaba aí sendo prejuízo para o paciente. Em outras situações, no caso de atletas, por exemplo, atletas de alta performance, já é outra coisa, realmente eles têm mais chance de ter fibrilação atrial, né, que é uma arritmia, em relação a outros pacientes, mas esse são de alta performance, ele pode aumentar, mas esses pacientes também, como nós falamos anteriormente, eles são sempre vistos por médicos, cardiologistas do esporte, o grupo médicos do esporte que conseguem orientar esses pacientes e verem as mudanças que podem acontecer. Mas em situação nenhuma vai ter prejuízo se você tiver um acompanhamento prévio e ser bem orientado dessa dose certa, dessa frequência certa, e prejuízo nenhum vai ter. Entendeu? Perfeito, né? Eu acho que é isso, assim, é o estímulo. Se você pega uma pessoa completamente saudável, um coração normal, a atividade física não vai causar uma arritmia grave, né? Agora, ela pode ser um trigger em quem tem uma predisposição, seja uma doença genética, seja alguém que já infartou antes. E como a Savinha trouxe, assim, o atleta de altíssimo rendimento, ele é um capítulo à parte, né? Porque a gente sabe que existem modificações estruturais no coração do atleta de altíssimo rendimento. A gente tem o termo que é o coração do atleta, né? De achados do ecocardiograma, da ressonância. E ainda é um cenário que em muitos contextos é obscuro pra gente ainda, né, Savinha? Porque, assim, às vezes até a mensuração do risco cardiovascular, alguns estudos aí sugerindo que uma atividade física muito intensa, acima de 13, 14 metros, isso talvez acelere um processo aterosclerótico, mas em contrapartida você vai vasodilata mais, então fica o cenário do atleta do altíssimo rendimento, ele ainda tem muitas perguntas a serem respondidas, né? E eu particularmente, né, tenho uma tendência a dizer que eu acho que quando a gente vai para o altíssimo rendimento, eu acho que esse momento a gente pode estar começando a ir na contramão da saúde. Eu acho que a gente vai esgarçando o nosso corpo num nível, acho que tanto que a gente vê, por exemplo, os jogadores de futebol, o tempo de vida útil deles é muito limitado, né? Então, assim, a gente vê isso muito pela questão osteoarticular. Isso fica muito evidente da lesão osteoarticular. O cara rompe tendão, estira músculo e tudo mais. Mas se a gente for pensar do ponto de vista cardiovascular também, a gente tem mais evidências aí vindo que a gente tem que ter uma atenção a esse atletismo de altíssimo rendimento e o quanto que a gente está cruzando a linha do benefício da atividade física e indo para um ponto, né, que talvez não seja tão benéfico assim para o nosso coração. O que você acha disso, assim, sabe? Sua impressão do altíssimo rendimento? Não, o alto rendimento é o que eu falei, ele pode predispor a algumas situações de arritmia mesmo, não estou falando de fibrilação atrial mesmo, até arritmia ventricular, mas isso é muito bem, são pacientes muito bem acompanhados, né? A gente consegue, os médicos no esporte conseguem bem
manusear esses pacientes e não deixar ele ter risco, né? Apesar desse, o risco, como você falou, é como na fibrilação atrial, por exemplo, nos alto performance, ele é como se fosse um U, tudo é um U. Você tem um benefício da atividade, né? Você tem um benefício do Sim. risco cardiovascular, mas se você tem um aumento desse rendimento, você vai ter um remodelamento, né? Você tem um remodelamento cardíaco, isso também pode ter consequências, né? Em relação a ritmo, né? E outras situações também que a gente não vai Se aprofundar tanto assim, né? aprofundar que hoje, né? Que não é o objetivo, né? Merece uma live só o atleta É, de altíssimo rendimento, né? Que e tem muita chamar o coisa para pessoal falar. Mas muita é, do, polêmica também, né? chamar o Muita pessoal polêmica. do esporte, né? É. Bom, vamos lá. Existe alguma doença que contraindica de maneira absoluta a atividade física competitiva? As atividades físicas competitivas tem algumas. Eu vou de base. Quando a paciente vai avaliar, ele vem para você se tem doença cardiovascular ou não, ou doença pulmonar, alguma doença. É, uma associação de doenças, né? São essas doenças, por exemplo, uma cardiopatia, que a gente está falando, vamos falar ainda mais de cardiopatia, é isso que vai limitar o que você vai poder fazer, né? Isso que vai limitar, e não que você não possa, né? De alto rendimento, sim, né? Você vai ter algumas situações, algumas cardiopatias que vão piorar se você fizer atividades físicas mais vigorosas. Uhum. Mas eu falo para você que eu nunca falo essa palavra proibir em exercício, porque a gente não vai proibir nunca. Nós, cardiologistas, nós temos, a gente quer diminuir a mortalidade cardiovascular, a gente sabe que isso faz parte do arsenal terapêutico que nós temos, não medicamentoso. Uhum. Então, a gente vai, mais uma vez, se você descobrir que tem alguma situação de risco, você vai, por exemplo, reabilitar esse paciente, né? Vamos falar que ele era o atleta, você vai descobrir alguma coisa, você vai reabilitar. E não você vai pedir para ele parar, né? Isso dificilmente. Você vai reabilitar para a condição cardiovascular que ele tem, Uhum. né? Para a doença que ele tem, né? Eu acho que para atleta, claro que muitas, o que vai, uma das coisas mais comuns das proibições, né? Proibições, que eu não gosto dessa palavra, de exercício, são as cardiopatias, né? São as doenças relacionadas ao coração. Mas isso aí, não, como eu já vi, tem até uma pergunta da displasia, né, da cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, você não vai precisar parar, você tem que ser orientada e saber o que você pode fazer em cima do que você tem, né? E não parar. Não parar, sim, claro, a atividade, por exemplo, a cardiopatia ritmogênica do ventrículo direito, como outras cardiopatias que existem, a gente já tem estudos falando que se você fizer exercícios vigorosos, você tem um prejuízo, você pode ter um prejuízo tanto de músculo cardíaco quanto arritmogênico. Mas a gente tem outra faixa que a gente pode tratar e você pode seguir sua vida e fazer com muita segurança. Sim. Acho que o ponto-chave é a questão competitiva, né? E aí, quando a gente está pensando em cardiopatias graves, né? Pensando no âmbito mais comum, por exemplo, aquele paciente que tem muita doença nas artérias do coração. O paciente não vai nem conseguir fazer uma atividade competitiva. Mas na raridade da raridade, acho que quando a gente entra na questão das cardiopatias genéticas, né? Então, a cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, síndrome do QT longo, mais raro ainda, síndrome do QT curto. Então, esse cenário, que aí tá muito pro especialista da arritmia, são cardiopatias em que a gente sabe que a atividade física vigorosa, ela faz a doença progredir. Então, assim, a gente teve a pergunta aí da cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito. Você tem que ter um acompanhamento com um arritmologista. E a gente nunca orienta a suspensão da atividade física, mas ela tem que ser bem direcionada. Então, assim,
tem aquela escalinha, né, daquela diretriz lá, daquele consenso até que o doutor Darrier participou para fazer, né? Então, do grau de atividade, dos METs, né? Então, a gente normalmente limita, né, esses pacientes até ali os 5, 6 METs, que são atividades mais leves mesmo, porque, infelizmente, é o cenário que a gente sabe que a atividade vigorosa pode fazer a doença progredir. Mas é uma doença muito rara, né, gente? Então, assim, não é o padrão, né? E como a Savinha muito bem falou, a gente sempre procura uma maneira de conseguir manter o paciente ativo. Então, às vezes, a gente precisa reduzir a intensidade, mas não quer dizer que o paciente não vai fazer nada, porque não adianta você não progredir a cardiomiopatia ritmogênica do ventrículo direito, mas progredir uma doença coronariana porque você ficou sedentário, obeso, né? Não cuidou dos seus outros fatores de risco. Então, eu acho que a chave é a questão competitiva. Então, hoje existem doenças que de fato vão tirar o paciente de atividade competitiva, cardiomiopatia hipertrófica, por exemplo, né? E assim, aqui no Brasil, né, a gente não consegue liberar nessa linha paciente que tenha desfibrilador implantável, seja por profilaxia primária ou secundária, para as atividades competitivas. Existem países até, a gente já viu pacientes que foram sobreviventes de parada cardíaca, recentemente até teve num jogo de futebol americano, que um amigo meu me mandou, o rapaz foi sobrevivente de parada cardíaca, tem CDI, estava jogando, mas não são todos os países que permitem. Então, aqui no Brasil, se eu não estiver enganada, né, Savinha, a gente realmente não pode fazer essa liberação, né, para atividade competitiva de paciente com CDI, né? Existe uma classificação de baixo, né, baixa intensidade dinâmica e estática, que eles são tão liberados, né, desde que eles estejam como golfe, o yoga, craft, mas para CDI, né? Uhum. E eu acho que é importante sempre lembrar também que a gente trabalha em conjunto para esse né, em grupo, né? A gente tem que fazer parte de um grupo, e o grupo que envolve a liberação, tudo, principalmente nas cardiopatias, tem um grupo da reabilitação, que eles são extremamente importantes na educação física e no esporte, médicos do esporte, e a gente acaba trabalhando sempre em conjunto, né, para poder fazer a segurança. Por isso que é importante o acompanhamento, né, para a gente poder fazer também essa orientação, né. Multidisciplinar, né? É. Bom, para quem tem arritmia e vai praticar atividade física, que falando de um modo geral, existe alguma evidência de benefício em relação a exercícios, os pacientes que não têm contraindicação, né? Que a gente sabe que a atividade física vai ser benéfica. Existe alguma superioridade em relação à atividade física aeróbica ou treinamento de força? Ou a gente não tem evidência e movimentem-se em relação, pensando no controle de arritmias? Bom, controle de arritmia, toda vez que a gente vê um paciente, vamos falar que só arritmia, acho que tantas atriais quanto as do ventrículo. Com a arritmia, a gente tem que mudar o estilo de vida desse paciente, né? Para mudar de estilo de vida, ele tem que controlar peso, ele tem que faz parte dos fatores de risco para ele piorar essa arritmia. Ele tem que controlar peso, ele tem que controlar a pressão arterial, ele tem que ver se tem alguma coisa relacionada à apneia do sono, ele tem que controlar diabetes. E tudo isso, a atividade física ajuda nesse controle, né? No controle de tudo isso. E a atividade física acaba melhorando, né? Claro que você vai ter que ver se ele está com muito sintoma na hora que ele está tendo arritmia, como é que ele está, qual a frequência que ele faz a arritmia, algumas arritmias ventriculares a gente controla pela frequência, se o paciente tem um coração normal, por exemplo. Então, são vários fatores, mas com certeza, a mudança de estilo de vida, o exercício faz parte disso, né? Então, e nossa preocupação como arritmologista, quando a gente vê uma arritmia, primeira das coisas, mesmo quando ele está descontrolado, a gente começa a procurar alguma coisa desses riscos, que é o peso, né? Que as pessoas, às vezes, não se preocupa com aquela circunferência abdominal aumentada, né? Com aquela pressão que está mais no limite superior, com diabetes que não está controlado, isso tudo, às vezes controlando uma pressão, você controla uma arritmia, e isso tudo precisa de
com certeza o exercício físico ajuda bastante. Tem algumas situações que o exercício físico de força, por exemplo, algumas cardiopatias, o ideal é sempre os dois, né? Mais exercício de força, algumas cardiopatias, como obstrutiva, como estou falando mais de cardiopatia, né? Aí, se você aumentar a pressão, se a manobra de Vassal, você vai prejudicar um pouco. Por isso que tudo isso tem que ser orientado para você saber a dose, o tipo de exercício que vai fazer, a frequência dele, isso para cada paciente. Mas com certeza a mudança de estilo de vida inclui, porque o sedentarismo também é um fator de risco, e às vezes, a maioria das vezes, a gente esquece, a gente como cardiologista, esquece que isso é um fator de risco e esquece até de orientar, né? Eu estou falando da gente agora, estou falando nem dos pacientes procurados. Às vezes, você tem aquela lista lá de você estar correndo atrás, aí você vai perguntar, é sedentário. É um fator de risco, entendeu? Pois é. Então, Hoje em dia, e uma coisa que eu converso com os pacientes, assim, quando eles dizem que não tem tempo para atividade física, eu fico, olha, mas se você ficasse doente hoje e precisasse internar, você não iria ter que arrumar um tempo para ficar internado? Ia ter que parar tudo para internar? Então, será que não é melhor organizar o seu dia de uma maneira que você consiga ter um espaço para cuidar de você mesmo? Né? Porque assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é: a saúde, ela vai cobrar de você o tempo dela. Pode ser com você dando o tempo que ela quer, de uma maneira controlada, ao longo da sua vida de uma maneira preventiva, ou lá na frente ela vai te cobrar o tempo que você não dedicou para ela ao longo da sua vida, mas a sua saúde vai te cobrar um tempo. Então, assim, cabe a você qual que é o momento que você vai dar para ela. Se vai ser o tempo da prevenção, do autocuidado, ou se vai ser o tempo de colher os frutos de não ter dedicado esse tempo ao longo da sua vida. Então, assim, quando eu li isso, eu achei muito interessante. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que passar para os nossos pacientes. A sua saúde vai cobrar o tempo dela, seja agora ou seja lá na frente, né? Você que vai decidir como que você vai dedicar esse tempo a ela. E que, se for de uma maneira preventiva, né, muito melhor. O exercício, além de tudo, ele diminui, além de controlar todos esses fatores de risco, né, ele tem outros benefícios em relação à oncologia, né, diminuição de alguns tipos de câncer, a chance de ter, né, o equilíbrio, força muscular, até humor, né? São muitos benefícios. A gente está falando muito de cardiologia, mas tem milhares de benefícios. Eu sou uma defensora do exercício físico regular com orientação. Defensora, porque como eu disse, é um remedinho, é uma parte medicamentosa que às vezes a pessoa lança mão. E é tão importante. É para tudo. Para recuperação, para cirurgia, recuperação de cirurgias, diminuição de internação, para todos os controles de fatores de risco. Então, defensora, desde que seja feito de forma orientada após a avaliação médica, né? Com certeza. Tivemos uma pergunta aqui agora de uma pessoa que está acompanhando a live, que perguntou qual é a relação dos hormônios anabolizantes e as arritmias cardíacas. O hormônio anabolizante, eles aumentam a arritmia cardíaca, né? Se for falar, além de outras coisas que faz em relação ao colesterol, a chance de doença coronária, ele também aumenta o risco de arritmia cardíaca. Então, às vezes, essa reposição, você vê que ela aumenta tanto a arritmia atrial quanto ventricular. Quando você vai fazer a anamnese, que eu falei desde o início lá atrás, uma das coisas que eu vejo é o que ele tá tomando, como eu já falei antes. Uma das coisas que a gente vê é isso, porque se a gente vê, a gente pede, por favor, para entender o motivo que ele está fazendo aquilo, qual foi a indicação, né, do uso, e tentar controlar isso, né? Às vezes às vezes, não, às vezes fico até um pouco chateados com a gente, mas a gente sabe dos riscos que o anabolizante tem em relação à arritmia, e é uma das coisas que eu oriento bastante a
ao uso Uhum. controlado e por indicado, né? É, Então, e algumas indicações na medicina para isso, assim, que mas não de normalmente não é o que forma. a gente vê no consultório, né? Não, Infelizmente. não. E assim, uma É, coisa que a população precisa entender é que assim, você usa o anabolizante, por exemplo, para aumentar a sua massa muscular, para o seu músculo ficar maior, ficar mais definido. O coração, ele também é um músculo. Então, da mesma maneira que esse estímulo, o seu músculo periférico está recebendo para ficar grande, o coração também recebe, então o coração também cresce. Então, muitas vezes a gente vai fazer o ecocardiograma, faz uma ressonância, a massa cardíaca está aumentada, a área do coração está aumentada. Isso por si só já é um remodelamento causado pelo anabolizante que aumenta o risco de arritmias diretamente. O fato dele aumentar a progressão de doença aterosclerótica, do depósito, da formação de placa de gordura nos vasos. A gente sabe que o hormônio anabolizante ele acelera esse processo, porque ele prejudica todo o seu metabolismo lipídico, ele aumenta o colesterol ruim, diminui o colesterol bom. Então, fora os acometimentos hepáticos que ele pode ter, tumores benignos ou malignos, ele acelera o processo de formação de placa de gordura nas artérias. Então, eu já vi uma menina de 30 anos infartar durante um treino. E chegou pra gente onde eu fazia residência de cardiologia. Ela foi até uma sessão clínica nossa, porque o cateterismo dela era um dos piores que a gente já tinha visto. Então, parecia que era o cateterismo de um idoso de 80 anos fumante. E não, era uma menina de 30 que usava anabolizante, hormônio tireoidiano, uma série de combos ali. E ela infartou durante o treinamento dela na academia e ficou com insuficiência cardíaca grave. Então, é uma paciente que a gente sabe que daqui a poucos anos vai precisar estar na fila de transplante. Então, isso não é divulgado, né? É divulgado o que as pessoas falam olha como é que o corpo da fulana ficou, como é que o corpo do Beltrano ficou. E a gente fala pouco, acho que a gente tem que divulgar mais e conscientizar mais do que a gente vê, que é o que está chegando pra gente no hospital, que deu ruim, né? Que isso não é popularizado e as pessoas começam a querer achar um monte de outras justificativas para aquilo e não tem outra justificativa. Foi isso, você usou doses cavalares de hormônio anabolizante, as indicações são super, super restritas. A gente reforça aqui que mulher tem testosterona baixa. Então a gente não pede testosterona para mulher. A gente dosa testosterona em exame de sangue quando a gente tem suspeita de hiperandrogenismo. Se você acha que a testosterona está alta, aí é que você dosa. Fora isso, vai estar baixa. E se a mulher quiser ser mulher, para estar baixa mesmo. Então, o que eu pergunto, doutora, minha testosterona está baixa. Você quer ser mulher? Se você quiser ser mulher, é para ela ser baixa mesmo. Se não, a gente vai repaginar a coisa. Mas a mulher, as características femininas da mulher e tudo, a testosterona ela é baixa mesmo. Não adianta ficar usando valor de referência de laboratório. Porque veio abaixo da referência do laboratório. Não interessa. A dosagem de testosterona para mulher a gente faz se a gente suspeita que a testosterona esteja alta. Fora isso, não tem indicação de dosar, de repor, né? Eu acho que esse é um tema que a gente tem até, eu tô vendo com uma amiga endocrinologista para a gente fazer uma live especificamente sobre essa questão do uso de hormônio, porque tá fugindo muito do nosso controle, né? Tá, assim, a gente sim. tá tendo prescrição de pessoas que não são médicas, isso nas academias, assim, um indicando para o outro a maneira de adquirir e tudo. E isso é muito triste, né? Assim, recentemente eu vi um paciente de 38 anos com fibrilação atrial e uso de hormônio anabolizante. Então, é triste, porque aí, imagina, fibrilação atrial, risco de AVC e tudo mais, com uma coisa que, assim, é tão, né? Se você parar para pensar, quais são os seus motivos, né, que estão te levando a essa escolha, né? O porquê. É. Então, enfim, são muitas reflexões. Falei muito. Mas é porque esse tema É merece, porque né? a gente pega tanta intercorrência por isso, né? Então, Pois é. Que é pra gente que chega, não é pro cara que prescreveu. Né? uhum, É a gente que vê o problema que deu, né? é. E quem tem marca-passo, Savinha, pode praticar atividade física? Quais são as recomendações específicas para quem é portador de marca-passo e quer praticar atividade física? Bom, é a mesma coisa. Quando eu falo que deve, quando perguntam para mim, eu posso praticar? Deve, porque aí eu vou ver a base, eu vejo a cardiopatia. Não, não é se ele é portador ou não de dispositivo. Qual é a cardiopatia que você tem? A partir da sua cardiopatia é que eu vou avaliar se está liberado
qual a dosezinha, a frequência que vai, mas geralmente os pacientes que têm a marca-passo, há muitos deles, né, que tem marca-passo e tem o distúrbio do só elétrico e o músculo dele é normal, ele vai fazer como qualquer outra pessoa, sem dispositivo. O que ele tem que ser orientado. E o que tem a mais nos portadores, além depende muito da doença elétrica que ele tem, estou falando dos marca-passos, tá? Uhum. Da doença elétrica que ele tem, e às vezes você tem que pedir alguns exames a mais para você poder ver como é que ele fica, como é que ele responde, como é que aquele aparelho, se é que a gente programou, que é uma coisa que é programável, o dispositivo, você programou conforme a necessidade daquela pessoa, né? Porque a programação é individual, Uhum. né? Como tudo nessa área, tudo individual. A programação, e como você vai ver se aquela programação está adequada ou não? Alguns exames que a gente tem, como teste ergométrico, por exemplo, né? Ele quer fazer atividade física, como é que ele vai? Porque a gente tem que lembrar que quando a gente vai fazer a avaliação clínica, dos marca-passos, por exemplo, a gente faz com esse paciente deitado. E a Uhum. gente faz uma programação que a gente acredita que ele vai ficar bem. E quando o paciente quer praticar exercício, você pode lançar a mão, diretriz, está tudo em guideline, do teste ergométrico para você ver se aquela programação está adequada e se ele está bem e sem sintomas com aquela programação, que é o que a gente quer, que ele tenha a vida normal. Perfeito. A gente também dá sempre aquela orientação de evitar atividades que geram impacto diretamente na loja do marca-passo, né, Savi? Então, assim, a gente Exatamente. costuma desencorajar a prática de lutas corpo a corpo, né? Que é uma coisa que pode ter um impacto direto ali na loja. E aquela questão de você pegar peso também é uma coisa polêmica, mas a gente costuma orientar, né? De não elevar o ombro com mais do que 10 quilos, né? No membro da loja do marca-passo. É uma das orientações que a gente dá, né? Bom, Sara, tem trabalhos com atletas já, com portadores de dispositivos e atletas, né? E como diz o portador de dispositivo, que esses dispositivos têm uma vida. É o que a gente pensava ao contrário, né? A gente tinha um pouco de receio, anos. E vieram trabalhos que não foi o objetivo principal do trabalho, mas que esses aparelhos, eles ficam. Tem uma duração semelhante ao daqueles pacientes que, nesse caso que eu estou te falando, foram estudos com atletas, Uhum. né? Então, pacientes que praticam muito exercícios vigorosos e a longevidade desses cabos, que é a maior preocupação dos cabos, foi bem semelhante da longevidade do que a gente vê normalmente nos sedentários, por exemplo. Em Uhum. relação ao que a Clara falou, é muito importante que às vezes os pacientes perguntam bem, as pessoas perguntam em relação ao trauma. Com certeza, esportes ou até atividades, exercícios que têm o risco de trauma, esses pacientes são desencorajados, principalmente se for totalmente dependente desse aparelho para funcionamento da parte elétrica cardíaca, né? Então, a gente desencoraja esses pacientes por causa de trauma mesmo, você ter disfunção desse aparelho, né? Sim, sim. Uma bolada, o jiu-jitsu, o Uhum. karatê. Não que eu falo que quando eu vou. Teve um paciente que tem um CDI, né? Um paciente meu que tem 75 anos, faz karatê, faixa preta. Ele é. E eu lembro que ele fazia, ele tinha bastante contato. E karatê tem aquela. Bastante, pode ter o trauma. Uhum. Poxa, doutor, eu fiz karatê a vida toda, agora eu vou colocar aparelho. A gente tem. Por isso que eu falo que tem que ter orientação. Eu falei assim: olha, eu até brinco com ele, você não pode apanhar, mas você pode bater. Então, eu falei, então ele pega, em vez de fazer em grupo, ele agora pega uma pessoa especial que sabe que não pode ter trauma e ele consegue fazer atividade física e está feliz da vida. A gente tem adaptações, né? A gente pode fazer adaptações para treinos individuais com professores, que não em grupo, que o grupo tem mais risco de trauma, por exemplo, né? É. Ah, bacana, é. E lembrar que, assim, aqui no Brasil a gente tem restrições a mais, né? Então, assim, dependendo do país, tem até uns. Não são dispositivos
dispositivos, mas umas estruturas vestíveis de proteção à loja, né, do marca-passo ou CDI. Mas aqui a gente segue sendo mais conservador mesmo, né? E orientando a essas adaptações, né? Realmente, assim, atividade corpo a corpo, impacto direto, porque o que as pessoas têm que entender é que é o risco de desposicionamento, de lesão do dispositivo, e o paciente que é dependente marca passo para e ele tem uma parada cardíaca. Então, assim, se der problema, é um problema muito grave, né? Então, por isso que tem que ter as adaptações, né? Mas eu achei boa a ideia. Não pode apanhar, mas pode bater, né? Fica lá uma É, pessoa segurando a manopla tá e lá, deixa ele bater. já tem uns 5 anos que ele está batendo. E em relação, assim, à movimentação do braço, você não recomenda restrição nenhuma. Então, nem essa questão de elevação do ombro com mais do que 10 quilos, você normalmente não faz esse tipo de restrição. Não, eles não tive nunca problema com isso e vi muito embasada, né, nos trabalhos que já tem na literatura, principalmente com atletas, né? Então, e, Mas Sara, não a impacta. maioria dessas funções, cada impacto, né? É claro que existe, às vezes, um risco. É por isso que quando a gente vai indicar o aparelho, eu falo, olha, ele faz muita atividade, vamos pegar a técnica cirúrgica, a gente conversa com o cirurgião, né? Isso, então, por isso que, até para isso, o paciente, eu quero fazer, eu sou muito ativo, você conhecendo como cardiologista, você vai conseguir conversar com o cirurgião, ver a técnica para ele poder ficar com os braços mais liberados, né, também. E não, mesmo que você não converse, que ele venha de outro, tem esses estudos que Mas não seguro. mudaram muito em relação à longevidade, né, dos cabos, né. Maravilha. Perfeito. Bom, e quais adaptações na rotina de exercício você recomenda para paciente que usa anticoagulante, que são as medicações para afinar o sangue, por conta de arritmia cardíaca? Em relação ao anticoagulante, quando tem uso e o paciente pratica atividades que tenham risco de queda, aí a gente orienta a trocar, né? Por exemplo, eu tenho um paciente recente com fibrilação atrial, ele é bike, ele gosta de bike, em rua, em estrada, e usa anticoagulante. Ele começou com FA. A opção que nós tivemos, nós conversamos bem, porque é o risco de queda, o problema de sangramento, aí você, trauma, com anticoagulante, fica bem complicado. O que nós conversamos, ele trocou para bike indoor. Então, ele faz bike, continua fazendo a bike dele, hoje, e a gente tem que adaptar, né? É igual a pacientes que têm CDI, por exemplo, e nadam, por exemplo, a gente tem arritmias que nunca tiveram síncope, mas pode ter. Então, o que eu faço? Eu não proíbo ele de nadar, dependendo. O que você vai fazer é tentar falar para ele que ele precisa de ter algum instrutor perto que sabe que ele pode ter algum problema e tirar ele da água para ele não morrer afogado, por exemplo. Né? Não vai nadar em alto mar. Pacientes que têm muitos sintomas, você não vai. Eu falo para eles que é como se, claro que não tem nada a ver, é como se fosse crise convulsiva, por exemplo. Você não vai subir numa montanha sabendo que você pode cair, né? A gente vai adaptando e com o tempo, às vezes no início é difícil, mas você tem que, a conversa, às vezes a pessoa gosta muito daquilo, mas o que você falou é mais importante é a sua saúde. E a gente consegue adaptar, o ser humano consegue adaptar e a gente tem que adaptar de forma que você fique seguro. Não, aí que entra a gente não proibir, né? Proibir que eu falo, você tem que dar uma opção, né, para esse paciente, essa pessoa, para poder fazer outra coisa. O que a gente às vezes vê, né, nessa área, na cardiologia, às vezes a gente já pega paciente, por exemplo, com portador de marca-passo sem cardiopatia, que está proibido de fazer atividade de exercício físico. Então, a gente precisa mudar isso, né? Mudar e orientar com muita cautela, segurança, e dá para fazer de Eu acho que forma a pessoa tem que estar ciente do risco, assim, né? Qual que é o grande problema do uso do anticoagulante? É você ter um sangramento do sistema nervoso central, um AVC hemorrágico. Então, uhum, essas atividades, assim, o SAI, traumas, né?
fazer exatamente, fazer bike fora. Eu recentemente peguei no CTI que eu trabalho um ciclista profissional, ele fazia triatlon, na verdade. E aí tava numa dessas provas, ou era treinamento, enfim. E tava externo, o cara assim, super experiente, anos e anos fazendo isso, no top 10 lá da categoria dele. E cruzou um cachorro na estrada na hora que ele tava descendo, na hora que ele tava numa descida. E ele não conseguiu, né, desviar, capotou, bateu no cachorro, capotou, teve um traumatismo crânioencefálico. No fim das contas, graças a Deus, ele tá bem, sem, assim, né, maiores sequelas, teve várias fraturas, fez várias cirurgias. Mas imagina se fosse um paciente em uso de anticoagulantes. Poderia ter sido fim ali, né? Então, assim, acho que a pessoa tá ciente de que esse é o risco maior, né? Então, assim, a gente não quer tirar Encorajar, né? a gente não quer tirar ninguém da atividade que vai trazer prazer e tudo, mas o anticoagulante ele traz esses riscos, né? Então, assim, atividades com esse potencial traumático, realmente, assim, se a gente puder mudar o tipo, essa sacada que você fez, assim, jogar para bike indoor e tudo que ele vai manter. E hoje em dia, né, com esse negócio de inteligência artificial, você bota aqueles óculos de inteligência artificial, você acha que você está pedalando na Suíça. Tem um amigo que tem uma bicicleta em casa que ele posta os vídeos dele com a televisão na frente, enfim, você vai adaptando porque a gente quer que você fique bem e tenha saúde, né? E não aumentar o seu risco de ter, agregar risco, né, na sua vida. Então, Uhum. acho que a grande questão dos anticoagulantes é isso, né? Realmente o nosso maior medo é o sangramento do sistema nervoso central, que a gente puder fazer para evitar, né? Uhum, É o melhor. exatamente. A gente tem que desencorajar e dar opção, né? E dar opção. Perfeito. Bom, e para finalizar, aqui estamos chegando ao final da nossa live. Depois que um paciente fez uma ablação, aqui eu porque a ablação pode ser para vários tipos de arritmia, pessoal, mas vamos lá. Por exemplo, pensando num paciente que fez ablação para fibrilação atrial, que é a arritmia mais comum. Como que você faz a reintrodução da atividade física e quais são os sinais de alerta que devem ser observados nessa reintrodução, no pós-ablação? O, a, Tem vários tipos de arritmia, né, Zarinha? Nós sabemos que tem vários tipos. Depende muito do sintoma, vou falar de novo, depende da cardiopatia, mas Para geralmente fibrilação atrial. a gente, vamos falar para fibrilação até um mês depois, né? Algumas literaturas vão divergir com 3 meses, mas com 4 semanas, esse paciente já pode começar a retornar para a atividade. Esse paciente tem que ser reavaliado antes da liberação. Em algumas arritmias, em algumas situações, como ventricular, por exemplo, algumas arritmias que têm mais recorrência, a gente faz um teste ergométrico, por exemplo, um teste funcional, se estressa em situação de que vai imitar o que ele vai passar, para ver como é que está o sistema elétrico dele, tem que ver a perna, a parte vascular, então ele tem que ser avaliado, geralmente 4 semanas esse paciente já está voltando para atividade física. E marca-passo é a mesma coisa, em pós-implante marca-passo você não perguntou, mas eu já vou falar, adiantando, de 4 a 6 semanas também, esse paciente já está começando a fazer atividade novamente, né? Perfeito. A gente sempre vai, obviamente, reintroduzindo devagar, assim como se o paciente nunca praticou, a gente sempre orienta a começar num modo mais slow e aí a gente vai aumentando a frequência e intensidade conforme a tolerância, né? E em relação especificamente ao sítio da punção, quais são as orientações que a gente faz? Então, assim, na primeira semana a gente orienta realmente muita cautela porque tem risco de você ter complicações no sítio de punção. A gente punciona uma veia com catéter muito calibroso para fazer a ablação. Então, a gente orienta não fazer caminhada prolongada, dar atestado de 7 dias para o paciente, não subir dessa escada, não dirigir, não pegar peso por 7 dias. E em relação ao sítio de punção, depois de 15 dias, a gente já pode começar a pensar em voltar a fazer caminhadas e tudo. Mas claro que cada caso é um caso, cada arritmia é uma arritmia. Mesmo quando a gente fala assim, fibrilação atrial. A fibrilação atrial no seu José de 70 anos é uma fibrilação atrial. A fibrilação atrial no seu Mário de 55 é uma outra fibrilação atrial. Então a gente tem que ver todo esse contexto, né? Para poder fazer essas recomendações. A gente fala aqui de uma maneira geral, gente, mas obviamente que a recomendação médica específica para caso a caso é o que vai ser o preponderante, né? A gente está abordando aqui
de uma maneira mais genérica, É. né? E geralmente 4 semanas. Geralmente a maioria já volta para suas atividades. Às vezes, liberar, como você falou, libera um pouquinho antes, até para caminhar, essas coisas. Tudo dependendo do exame físico, né? Maravilha, Porque, perfeito. Estamos chegando ao fim. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Savinha, muito obrigada. Foi ótimo. Aprendi muito com você, como sempre. Sigo aprendendo. Nossa grande especialista aí em medicina do esporte, arritmias do esporte. Savinha tem muita coisa boa vindo aí pela frente também, né, Savinha? Seus projetos, estou só acompanhando todos esses seus projetos, estou ansiosa para os resultados, né? Projetos obrigada. de longo prazo que eu tenho certeza que vão trazer muitas mudanças boas para o Brasil, né? Quem sabe? Então, tô aqui na torcida. A doutora Obrigada. Sávia transplantou minha amiga no início do ano. Você já tá cheio de Ah, fã aí, já sabia? sei, já sei quem é essa amiga. É uma grande amiga minha também. Que bom que ficou bem. Gente, muito É, obrigada pela presença de todos. A live vai ficar gravada aqui no Instagram, estará também no canal do YouTube. E agora elas estão disponíveis também no Spotify para serem escutadas como podcast. Então, muito obrigada pela presença de todos. Savinha, muito obrigada mais uma vez pela sua obrigada. presença aqui. Viu? Foi Obrigada a ótimo. você, Sara. Obrigada pelo convite. Boa Boa noite a noite. todos. Um Tchau, beijo. tchau.